Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande estarmos juntos. Estamos iniciando o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos aqui com o meu colega, meu amigo, pastor Ronaldo de Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, sempre com saudades de encontrá-lo, né, pastor? Sempre é uma alegria quando estamos juntos, pessoalmente, e aqui especialmente Claro. fazendo o programa Fé para Hoje, que algumas pessoas perguntam, mas vocês têm tanta amizade assim, é verdade? Porque às vezes nós... Sabe o que as pessoas estão perguntando? A sua idade, pastor. Mas eu não falo. Você não tem Não falado? falo, não Eu falo. posso falar? Fala assim, é menos que 70. Sempre Menos, bem menos de que 70. Aliás, quando a gente brinca um pouco de idade, as pessoas falam, quando você chamou o pastor Ronaldo de meu bom e velho amigo... foi um agafe, né, pastor? Foi um Foi agafe? terrível, foi um agafe tremendo. Não, mas sabe, é o carinho. Bom eu gostei, o velho eu não gostei. A velha amizade, A velha pastor. amizade. A velha amizade, companheirismo. Tá certo, Isso pastor. torna realmente os nossos amigos como participantes do nosso programa. Dessa amizade, do companheirismo. Uma coisa eu faço, pastor. Vamos fazer, né? Não vamos contar a nossa idade, mas eles sabem que cada ano a gente vai ficando um ano mais velho. Só isso que a gente E eu pode estou só soltar. um pouquinho na frente. Um pouquinho na Um frente. pouquinho só na frente, tá bom. Estamos aqui com dois colegas, pastor Flávio Ferraz, que é secretário da igreja para a região leste da capital de São Paulo. Tudo bem, pastor? Prazer estar aqui com vocês, colegas de alguma data. Não vamos falar longa, Não, né? não vamos falar Senão vou me denunciar também. É isso daí. Na verdade, se eu falar só região leste, o pessoal vai puxar a orelha, porque a região norte, parte da região oeste de São Paulo, ali na capital, uma região muito especial, muitos desafios, somos 35 mil membros da igreja, com 7 milhões de pessoas que fazem parte da nossa comunidade, da nossa igreja local. Vocês entram um pouquinho, ou saem da capital também, né? Tem uma Sai um cidade... pouquinho, vai indo ali em sentido a Campinas, na região de Caieiras, Franco da Rocha, indo ali para Bandeirantes, Anhanguera, a gente tem alguns municípios ali, e é tudo que nós temos, é o menor campo geograficamente do planeta. É interessante Incrível que na capital de São Paulo nós temos 4 regiões administrativas da Igreja Adventista, né? Então, uma delas é a região leste, ou a Paulista Leste, como é chamada. É uma concentração grande de pessoas ali. Né? Muita gente, bastante gente, muitas comunidades, e o desafio é bastante grande para a gente espalhar esperança para aquele povo. O pastor Flávio já especial. trabalhou na televisão, na Bolívia, foi missionário. E Trabalhei trabalhamos aqui juntos no aqui em Novo São Tempo. Trabalhou aqui no Novo também. Tempo. Trabalhei aqui começando a rede em espanhol, tanto de rádio quanto de televisão, e andando por aí. Foi também fora a Bolívia. Quantos anos ficou na Foram Bolívia? 7 anos na Bolívia como missionários. Lá, na verdade, começou a Rede Novo Tempo de rádios. Depois, em 2003, a gente veio para começar a rede de televisão e ficamos aqui até final de 2006, 2007. Fui aqui para São José dos Campos, trabalhei aqui, depois em Sorocaba e agora lá em São Paulo. Que bom. Prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer no é nosso meu, programa. imenso Um outro prazer. colega que temos aqui conosco, o pastor Jefferson Castilho. Tudo bem, pastor Jefferson? Tudo bem. Ele Estou honrado de estar aqui com vocês também. É um prazer recebê-lo. Você cuida de 2 áreas muito importantes na geografia onde você atua, que é aqui na região do Vale. Associação Paulista do Vale. Associação Paulista do Vale. Você trabalha na área de Mordomia cristã mordomia cristã e liberdade religiosa. Mordomia cristã, quando a gente fala mordomia, com tantas coisas que a gente som vê aí meio- no mundo, parece que é uma palavra que não é muito, mas assim, tem não outro soa muito bem para uma linha cristã. Exato. Na nossa língua e dentro do nosso país, às vezes essa palavra ela pode ter uma outra conotação. Exato. Mas quando você vai para a Bíblia, ela já ganha uma outra ideia. E, bem na verdade, ela se refere à administração do viver. Ou seja, você reconhece que Deus te deu a vida, mas também reconhece que Ele te deu capacidade e a responsabilidade de administrar todas as áreas do viver. Então, Seria a mordomia cristã. É administração E tem da a vida, área não? do corpo, né? São 4, 5 áreas. Exato. do No corpo. caso, nós lidamos, né, com o corpo, seria o cuidado com o físico, que nós compreendemos como o templo do Espírito Santo, de acordo com o conceito bíblico. Também nós falamos dos talentos, ou seja, das habilidades que Deus nos deu, Os dons, com o objetivo de desenvolver toda a sua capacidade,
né, para servir a Deus e servir ao próximo. Também nós falamos da sabedoria a utilizar ou administrar o tempo, o uso do seu tempo, entendendo que Deus nos deu esse tempo e temos a responsabilidade de administrá-lo sabiamente. E também falamos dos tesouros. E dentro do conceito dos tesouros, nós estamos mencionando todos os recursos que Deus nos deu, tanto para a preservação da vida, bem como também para que nós tenhamos a subsistência. Porém, esses recursos, eles estão aí, vamos dizer assim, dois aspectos que a gente chama atenção, né? Tanto para o dinheiro, mas também para a terra. Ou seja, porque a terra, dela nós extraímos todos os recursos. Aspectos para a vida, ecológicos. que entra exatamente o cuidado com a terra, então, né, com o planeta. É bem integral, essa ideia, né, de sustentabilidade, né? É bem integral, né? Eu acho Sim, que uma visão completa do viver. Holística, né? de todo Exato. indivíduo. Agora, uma outra área também que você falou é liberdade religiosa, que é uma atuação muito interessante, a gente ter, como seres criados por Deus, temos essa liberdade de crença. E no país é um dos países com mais liberdade religiosa, né, que nós temos. Sim, sim. O Brasil hoje ele é reconhecido como um país privilegiado em relação a isso. Mas, mesmo sendo reconhecido internacionalmente como um país que tem ou desfruta de liberdade religiosa, nós também temos alguns desafios. E temos percebido que esses desafios têm aumentado. A liberdade, de alguma forma, ela está encolhendo. Então, nós estamos atentos a isso e queremos levar conscientização às pessoas. Que somos protetores dela. Né? E é importante salientar que liberdade religiosa é para todos. Para todos. Não é só para cristãos, né? Não. Porque às vezes, então cristão não. É cristão, é o shintoísta, é o muçulmano. Todos têm liberdade para poder exercer o seu sistema de culto. Exato. Isso aí a gente fala, é um direito fundamental do ser humano. Do ser humano. Então, Perfeito. envolve todos. Está ótimo. Um prazer muito grande realmente estar com vocês dois aqui nos acompanhando no programa Fé para Hoje. Temos dado sempre um presente aos nossos amigos, que é a revista Princípios. Você sabe, é um brinde para você, da Novo Tempo e do programa Fé para Hoje. Você entra nas nossas redes sociais e solicita. Coloca ali os seus dados e informações e vamos enviar gratuitamente para a sua residência. E falando em redes sociais, você sabe, nós temos aí no nosso Facebook, o pastor Ronaldo e eu temos postado mensagens diárias, não é? O pastor Ronaldo colocando um pouquinho mais do que eu, mas eu também vou colocar mais, porque são mensagens para você no seu dia a dia, acompanhando o programa Fé para Hoje, assistindo, temos aí a nossa publicidade do programa, a chamada do programa e também comentários sobre a vida, não é, pastor? É interessante, as pessoas estão começando a entrar bastante no Face e estão fazendo perguntas, estão abrindo o seu coração. A gente, às vezes, não responde na hora, não é? Porque são muitas as passagens que a gente tem das pessoas, mas escreva para cá, é um prazer muito grande receber sua mensagem e poder responder também. Vamos acompanhar a matéria que foi feita aí por Suelen Tim, ali da região oeste do estado de São Paulo, preparou a matéria temática de hoje, que é soberba. Acompanhe conosco. Ela é um dos 7 pecados capitais, mas na visão de muitos religiosos é a pior de todas. Esta é a soberba. Isso porque na visão de muitos religiosos, os humildes herdarão o reino dos céus, enquanto os arrogantes dominam a terra. Será que existem pessoas arrogantes e orgulhosas por aí? Nós fomos às ruas conferir. Eu acho que não, eu acho que você é dono de si mesmo, então você se veste do jeito que você quiser. Hoje em dia as mulheres estão se arrumando bem mais, né, para ficar mais bonita, para sair, tanto que até os homens também estão muito vaidosos, tirando sobrancelha e tudo mais. Eu acho que estamos no momento, pelo menos esse, garantido e lindo. A maioria das pessoas são vaidosas. Bom, eu acho que, de certo modo, sim. Várias pessoas, você vê por aí as pessoas já mais elegantes, sempre gastando mais, priorizando a aparência e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, né? Nada melhor do que estar bem com si mesmo. Mas longe de ser só isso. Em um mundo que prega cada vez mais o orgulho e a vaidade, manter a humildade e simplicidade parece tarefa difícil. O que acontece? Hoje, devido à sociedade, ela impõe um padrão de beleza. Então, as pessoas elas buscam o tempo todo estarem perfeitas para atingirem esse padrão. E aí é onde ocorrem os transtornos de personalidade,
as ansiedades, o estresse. Devido a isso, então, acarretam todos os problemas que a gente consegue identificar nos indivíduos. Dentre eles, a gente consegue identificar os distúrbios alimentares, que vem a bulimia, que vem a vigorexia. Muitas pessoas pensam que isso só ocorre com a mulher, que é a questão da vaidade, de cuidar do corpo, de cuidar do cabelo. O homem também tem isso. No caso, na vigorexia, o homem ele tem extrema necessidade de cuidar do corpo. Então, ele busca por anabolizantes, ele busca passar muito tempo na academia. Mesmo com a crise financeira e alta do dólar, a área de cosméticos cresce cerca de 10% por ano e é responsável por 1,8% do PIB nacional. Além de tudo isso, o Brasil é o terceiro maior mercado de produtos na área de beleza. Elas cuidam da pele. Nós moramos num país tropical e as pessoas pensam nisso, né? Envelhecimento precoce também existe, então elas cuidam bastante da aparência e elas procuram geralmente produtos de cuidados com a pele e a maquiagem, né? Que geralmente as mulheres gostam muito também. Mesmo em tempos de crise, a vaidade não perdeu seu espaço. Salões e lojas de produtos de beleza, fábricas e famosas revendedoras estão aproveitando a boa fase do ramo. Até mesmo os homens entraram na brincadeira. Agora, com a tendência e a renovação da barbearia, que foi crescendo ultimamente nesses últimos anos, depois da vinda na Europa, que lá estourou de uns 10 anos para cá, já foi aumentando muito mais em relação à preocupação dos homens, né? No Brasil, depois do estereótipo do metrosexualismo e tal, voltou a tendência da barba, então o pessoal foi procurando cada vez mais a parte de tratamento, de como cuidar. Você se considera uma pessoa vaidosa? Responda as seguintes perguntas a seguir. Primeira, o espelho para você serve para: não uso o espelho. B, somos inseparáveis, preciso dele para tudo. C, para me arrumar uma vez ao dia com cuidados básicos. Número 2. Quando algum amigo ou parente comenta negativamente sobre a sua aparência, você: letra A, fica irritado. B, se justifica. C, não liga. Número 3. Quando você compra roupas. Letra A, pede ajuda para alguém para essa tarefa. Letra B, compra além do que precisa. E C, compra apenas o necessário. Número 4. Quando você vai sair para algum evento, A, não escolhe roupa sozinho. B, fique em dúvida entre 2 ou 3 produções. C, escolhe o que vestir facilmente. 5. Ir para o salão de beleza significa para você: A, evito. B, frequento semanalmente. C, vou apenas quando preciso. Número 6. Você percebe que seus pensamentos sobre a sua imagem incomodam você ou as pessoas que convivem em sua companhia? Letra A, de vez em quando. B, sempre. E C, não. Veja o resultado. Para a maioria A, você é pouco vaidoso. Maioria B, muito vaidoso. E a maioria C, uma pessoa equilibrada. Lembrando que o teste é superficial. Para um diagnóstico mais específico, procure um profissional. Voltamos aos estúdios para discutir mais sobre o tema. Muito obrigado, Suelen, pela sua gentileza. Você sempre tem colaborado conosco no programa FEPAR Hoje. Nosso abraço a toda a igreja aí, a toda a região da oeste do estado de São Paulo. O presidente, pastor Assírio Alves, já esteve conosco aqui nos programas e tem nos ajudado e colaborado conosco com as matérias. É interessante quando esse aspecto de pecado capital, ou a soberba, não é? Isso é uma conotação muito forte, não, para a palavra. Isso é milenar, né? Isso aí começou há muitos séculos atrás. Um monge que estava se afastando da balbúrdia da igreja da época, que não concordava, e ao estudar, separou ali 7 pecados cabeças, né? Pecados capitais, como são chamados assim, porque através deles, muitos outros aparecem. Dá uma conotação de que eles são as portas principais, né? Deles derivam tantos outros, né? Agora, o que vem a ser a soberba, meus amigos? Soberba é pior, alguém diz que é o pior dos pecados, né? Soberba é orgulho, na verdade.
E o orgulho é uma coisa muito ruim, na verdade. Conviver com orgulho é uma coisa muito ruim. O pai dos pecados. É o pai dos pecados que se originou no céu, com Lúcifer, que é o pai do orgulho, né? Da soberba. E a Bíblia ela não fala sobre os 7 pecados capitais. Não, a gente tem a única referência de 7 coisas que o Senhor Mas não na Bíblia gosta. nós encontramos essa conotação, né? A gente não encontra. Mas lá em Provérbios 6 fala de 6 coisas que o Senhor aborrece e uma 7ª que ele abomina. E não tem nada a ver com essa lista que a gente está falando aqui hoje, né? Mas a soberba é uma coisa que tem diretamente ligação com o orgulho, né? Exato, eu gostaria até de acrescentar assim que a soberba ela tem justamente uma conotação de que existe um pensamento desordenado a respeito da autoestima, ou seja, é um olhar para você mesmo, porém equivocado, desordenado, que fugiu do seu propósito especial. Inclusive, biblicamente, é quando então você entende que esse pensamento desordenado ele surge. A Bíblia diz a respeito disso, mas ela não tece detalhes, que chega até a ser um mistério essa questão do pecado, como ele surgiu exatamente com Lúcifer, mas ela dá indícios de que alguém que de repente olhou para si e pensou algo além do que devia. Até Paulo menciona isso, né? Que é um olhar que mais do que deve, acho ou seja, foge, né, do padrão. Está bem no centro, a gente poder entender que o indivíduo olha a si mesmo como superior. Isso pode ser também pode ser coletivo também. Um grupo de pessoas olham para outra com um aspecto, não, isso é inferior. E nós vemos vários crimes, inclusive, jovens queimando outra pessoa ou perseguindo alguém por achar que essa pessoa é inferior. Nós vemos na história também, Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o genocídio, tantas pessoas foram mortas porque consideravam como inferiores, né? Não é? E eles se consideravam superiores. Então, a questão do orgulho, a soberba, pode ser individual ou pode ser também coletiva. Sempre ela parte de cima para baixo. Eu olho você de cima para baixo. Eu sou melhor do que você. Eu sou melhor que você. Isso é uma das coisas piores que existe, né? Isso acontece em tudo que a gente escolhe na vida. Time de futebol, religião, política. A gente sempre vai olhar do partido ou da visão que eu tenho como sendo a melhor. E essa coisa ela é tão enraizada com a gente, até fazendo uma brincadeirinha aqui, alguém disse que quando a pessoa morre, a soberba dela morre meia hora depois ainda, né? Depende, né? Porque dependendo do que é colocado na lápide, né? A declaração é que vai ficar... Vai ficar por muito tempo. Vai ser lembrado. Então, você mencionou guerra. Eu, por exemplo, fui fazer um documentário em Ruanda, onde teve um genocídio em 94, uma guerra étnica, e foram 100 dias de guerra, onde 1 milhão de pessoas aproximadamente foram mortas justamente por serem de uma outra raça, considerada inferior. Então, assim, onde que o ser humano chega quando ele se sente superior aos demais, né? Esse é um aspecto que a gente vai abordar, e um outro aspecto é um pouco da vaidade também, que foi abordado na matéria, mas só para a gente focar bem, quando alguém olha de cima para baixo, né, se coloca numa posição superior, ele está menosprezando os outros, está inferiorizando os outros e achando que ele é superior. Achando, porque na realidade todos nós, como seres humanos, somos constituídos exatamente da mesma constituição física, orgânica. Então não há o porquê. E pastor, assim para fechar o bloco, nós estamos, desculpe, terminando, diz que há um pensamento, eu esqueci o autor agora, que diz assim, que quando alguém quer se colocar no lugar de Deus, vira um diabo. Todo aquele que quer ser Deus acaba virando um diabo. Então, na verdade, a pessoa que é soberba, ela descarta Deus. Porque a soberba é o contrário da humildade. Uma pessoa que é humilde, ela sempre vai considerar não só Deus, e o exemplo de Jesus é que ele era superior, que ele era inferior, ele era servo dos demais, né? Então está implícito a filosofia do serviço, né? Você veja aí que você que está nos acompanhando, como o nosso tema de hoje é bem interessante. Às vezes nós pensamos assim, não, soberbos são as outras pessoas, né? Ele, um amigo meu, tem um amigo muito soberbo, tem um fulano muito soberbo. Não, peraí. Vamos analisar um pouquinho se é só os outros
ou se nós também estamos incluídos nisso, tá bem? Voltamos já já no programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Olá, estamos de volta ao programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos falando hoje sobre a temática, sobre a soberba. Bem interessante o tema. E no terceiro e último bloco, você sabe, o pastor Ronaldo de Oliveira vem para apresentar um tema bíblico, ou seja, vai abrir a palavra de Deus, falar ao nosso coração, uma mensagem específica sobre esse tema, tá bom? Neste bloco agora estamos com o pastor Flávio Ferraz e o pastor Jefferson, que já foram apresentados, e nós ficamos contentes agora que vocês estão aqui conosco. Uma hora, pastor Flávio, cite aí algumas conotações que tem essa palavra, ou derivados, ou sinônimos da palavra soberba. Na verdade, a soberba ela tem muitos filhos, né? Eu vou até ler aqui, porque além do orgulho, vaidade, vanglória, arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio, exibicionismo, egocentrismo, egolatria, etc, etc, etc. A gente pode dizer que a soberba é a cultura do ego. Já reparou como a gente fala eu durante o dia? Quantas vezes a gente fala eu, né? Eu quero, eu faço, eu fiz, eu sou, eu... Então, isso está enraizado dentro da gente, realmente, e essas características, e o etc., mostra que tem muito mais depois disso, né? E como isso faz parte do cotidiano da gente, né? Em tudo que a gente... Eu queria até chamar a atenção, que realmente é curioso, né? Essa questão que foi levantada, de se voltar para o eu. E quando a gente pensa nessa palavra, a gente percebe que exatamente é a essência do pecado. Inclusive, na língua inglesa, é muito curioso, né? Porque o pecado, sin, tá. 3 letras. Eu achei que você ia mencionar a questão do I, que é sempre maiúsculo, o eu é sempre maiúsculo quando você escreve em inglês. É verdade, né? até uma outra situação que poderia Você ser ia mencionar destacada, outra né? coisa. É a palavra pecado em inglês. Sim. Elas são 3 letras, sin, S-I-N. Mas exatamente o centro dessa palavra, I. Ou seja, como essência do pecado, orgulho, a essência do pecado, porque deriva eu, né? em todas essas outras situações, porque sempre está em evidência o quê? Eu. Agora, nesse aspecto, por exemplo, no relacionamento com as pessoas, a gente tem aí uma grande barreira. Vamos setorizar um pouquinho. Por exemplo, na família. Quando existe alguém, das pessoas da família que constituem a família, o esposo ou a esposa, ou um filho que é soberbo. Vamos falar entre marido e mulher. Se um dos dois é soberbo, qual a causa, qual o problema que vai causar no casamento? Eu creio que o orgulho, a soberba, ele realmente aparece muito nos relacionamentos. Aliás, ele afeta tremendamente os relacionamentos. Uma das coisas mais o desequilíbrio, né? Ou seja, o marido ou a mulher vão querer sempre subjugar o outro, né? É uma gangorra, né? Eu acho que quem está em cima olha o outro por baixo, não. Então você... E aí uma série de complexos nós de podem cultura surgir latina já meio que está constituído como uma coisa normal um ser superior ao outro. Então, isso afeta, obviamente, os relacionamentos o tempo todo e isso vai criar uma reação em cadeia para as próximas gerações. Então, assim, o contrário da soberba é a humildade. Se a pessoa é humilde, Satanás ele não sabe lidar com a humildade, porque ele é soberbo, né? Então, quando a pessoa desenvolve a soberba e todo mundo tem essa característica ao nascer pecaminoso, ele já recebeu isso de herança de alguém. Então, através daquilo que ele ouve, que ele sente, além da nossa carga genética pecaminosa, né? A gente já nasce com isso. Eu lembro dos meus filhos pequenos, né? E tá lá no quarto, tá tranquilo, tá tudo bem. Você sai do quarto, apaga a luz ou deixa uma luzinha acesa, bebezinho, 2, 3 dias. Fecha a porta, começa a chorar. Você fala, tem algo errado, né? Inexperiente, volta lá. Para de chorar. Tem nada errado. Sai de novo. Chora. A gente nasce com isso. Querendo atenção, querendo ser o centro da atenção. Precisando, às vezes, de atenção. Muita gente, né? Por causa dos problemas da vida. Enfim, os relacionamentos são profundamente afetados. Então, assim, existe vamos dizer assim, o ego, o orgulho,
normal, vamos chamar assim. O orgulho normal é aquele que eu não sou orgulhoso assim, eu tenho um pouco de cuidado. E existe aquele camarada ou a pessoa que é orgulhoso assim claramente, é o poço de orgulho. Então a gente diz, bom, eu não sou como essa pessoa que tem essa quantidade toda de orgulho. O meu, pelo menos, é pequenininho, não me afeta. Todo orgulho afeta. Eu acho até que é pior, porque o mundo hoje está quase que normalizando a soberba. Sim. É bom ser soberbo, segundo a visão das pessoas aí hoje. Uma pessoa que, se você não desafia ela a ser soberba, ela não vai quebrar recorde, ela não vai produzir mais, ela não vai ganhar mais dinheiro, ela não vai ser mais. O capitalismo é uma competição constante. Eu traria aqui à baila a questão ou seja, a ambição, né? Ela encaminha para algumas outras palavras, né? Como ambição. Apesar que, quando a gente fala de orgulho, especialmente assim, vamos dizer, dentro do contexto familiar, né? Vamos colocar, de repente, assim, um pai pode dizer do seu filho, puxa, eu tenho orgulho desse meu filho, ressaltando algum aspecto positivo. Assim mesmo também poderia dizer a respeito da esposa, a esposa do esposo, tenho orgulho dele. Porém, aí é que está. Porém, em muitos momentos, ela foge desse contexto, né, do aspecto positivo, exatamente quando alguém quer impor. Especialmente os que se casaram recentemente, né, estão vivendo ali os primeiros momentos. Quem sabe alguém pensa assim, bom, quem que vai mandar aqui, né? Sim. Qual opinião vai prevalecer? Qual gosto é que vai dominar ou vai imperar? E, às vezes, existe aquelas disputas, né, dentro do lar, para ver quem é que manda, quem é que prevalece. Isso nasce no começo do relacionamento, né? No próprio namoro, você já começa a descobrir, embora no namoro alguns põem uma capa e tal, apesar que o namoro traz né? muito aquelas situações assim, se te faz feliz, é claro. Mas porém, quando vai avançando, né, chega nesses outros estágios onde a situação se inverte, né? Passa a lua de mel e os problemas eles se acentuam, né? E eles vão passando para os filhos daí. O pai está lá numa conversa com os filhos, o que é soberbo às vezes é elogiado pelo pai. E o que é mais humilde às vezes é considerado como, isso aí não vai ser nada, né? Não vai ser ninguém. A sociedade hoje premia os soberbos. Ele é de uma categoria especial, né? Você olha num campo de futebol e você vê quem é o soberbo. Uhum. Ele está sempre peito estufado, cabeça em pé, está sempre olhando por cima. E as pessoas, nessa época de ostentação, elas gostam disso. Então, não mostrar medo para intimidar o adversário. Quer dizer, nós estamos em constante batalha. Estamos em batalha no lar, na escola para ver quem é o melhor, no lar para ver, no trabalho, quem vai inventar, quem vai ter a promoção, quem vai receber mais, quem tem um carro melhor, sai da frente. Você está na estrada aqui, tem a Via Dutra, a gente usa muito, está na estrada, tem um carro aí mais antigo, aí, sei lá, não vou dizer a marca, mas um carro mais antigo, um Gordini, da vida. Aí você está com um carro melhor, você, o que o camarada está fazendo na minha frente? Sai daí, da farola, vai para lá, quero passar. E outros fazem isso com a gente também, com um carro melhor, né? Exato. O pastor Flávio estava mencionando a questão, né, dos pais e os filhos, né? Eu lidei certa feita com um caso, já fui diretor de escola, né? Então a gente lidava com muitas situações assim. Um pai entrou na minha sala, eu pedi para chamar esse pai, eu queria conversar porque o filho dele tinha se envolvido numa briga, né, dentro da escola. E aí o pai, ele chegou para mim e falou: pastor, comigo é assim. Filho meu não leva desaforo para casa. Eu ensino isso para o meu filho, que ele tem que mostrar quem é que é forte. Ele tem que mostrar quem é que realmente tem brio aqui. Então, eu falei, ele tem que realmente usar a força para mostrar quem é que manda. Se posicionar. Ou seja, a cultura dessa família, os conceitos desse pai, já vão entrando, especialmente... Vão acelerando, ou vão aumentando, ampliando, porque todo mundo nasce com esse orgulho no coração, né? E você pode incentivá-lo, você pode ensinar a criança a ser mais comedida, né? Exatamente, a ter equilíbrio. Respeitar, porque acho que a soberba, o grande problema dela é você não respeitar a outra pessoa como um ser igual. Você falou no começo, não respeitar as diferenças, até raciais. Exato. Não respeitar você simplesmente achar que é mais e então você não respeita. Quando você não respeita o outro indivíduo, você está tentando pisar em cima das pessoas, ou pisa em cima das pessoas realmente. E isto machuca, isto fere, isto é a soberba, por isso que a Bíblia enfatiza várias vezes, em vários aspectos, de que o indivíduo soberbo não escuta nem a Deus. O indivíduo soberbo não atende à voz da consciência
que Deus colocou em todos nós, é o Espírito Santo trabalhando no coração. Ou seja, o indivíduo se acha tão superior que não atende nem a voz de Deus. Pastor, deixa eu só pegar uma caroninha, porque você falou uma coisa muito importante. Isso me faz pensar assim, você é soberbo, não olha para o pobre que tem menos que você. Rejeita o pobre. Rejeita o camarada que tem outra cor. Rejeita alguém que é inferior no nível cultural. Você mora num bairro X, que é o melhor bairro, e o bairro Y, ali só mora gente mora ali, são desqualificados, né? A gente pode, inclusive, julgar mal isso, né? Porque você vai ver gente que parece humilde, mas é soberbo. Na igreja, por exemplo, você pode olhar gente que tem um excesso de humildade e isso vai ser soberba também. Um autor que eu li fala, esse é um baita de um soberbaço, né? Então, assim, a gente aprende, mas a gente não aprende só vendo. A gente nasce com isso e isso vai se desenvolvendo na vida. No mundo animal é assim, sempre tem lá um animal que está defendendo o território. Ele vai manter aquela postura que é para defender, para intimidar, etc. Na vida, e tem até um aspecto interessante, que um cego que não vê a postura de um soberbo, ele tem a mesma postura. Apesar de não ver que está cabeça levantada, peito estufado, olhando sempre por cima, apesar dele não ver, uma pessoa cega pode ter essa atitude também. Então, nasce com ela. E as pessoas dizem que a soberba, onde é que ela está? Ela está na parte do lóbulo frontal, no córtex frontal do cérebro. A gente encontra esse mesmo desvio nos psicopatas, que cometem coisas terríveis, né? E aí, na hora que for falar de outros pecados capitais, como a ira, esse negócio entra muito forte, né? Enfim, a gente aprende, mas a gente carrega isso inerente dentro da gente. Agora, quero só colocar aqui foi puxado um pouquinho na matéria, a questão da vaidade. O indivíduo se gasta hoje, falar milhares e milhares de dólares e reais em cima para o indivíduo se produzir, ou a mulher se produzir, ou até o homem também se produzir. Isso afeta ou está ligado à soberba? O indivíduo está bem alinhado, bem arrumado. Exato. O pastor Flávio até estava citando esse desenvolvimento. Eu creio que a soberba, dependendo da pessoa, ela pode adquirir realmente esses tons, né? Ou seja, a pessoa, de repente, aprende a ser sofisticado quanto ao orgulho, à soberba, porque ela tanto pode lançar mão de ações que são consideradas boas para poder se colocar como alguém, né, que é bom mesmo, ou seja, ali dá vazão para a soberba, mas também lança mão, por exemplo, da vaidade, conforme está sendo destacado, né? E hoje a gente está falando muito disso, em termos de exposição, as mídias sociais, todo mundo, de alguma forma, sente essa necessidade de se expor. E todo mundo quer apresentar, vamos dizer, o lado mais bonito, aquilo que você tem, para conquistar um espaço. Só que isso acaba adquirindo um desequilíbrio, né? Porque aí você quer sempre mais, você quer sempre aparecer melhor. Eu acho que não há mal o indivíduo se arrumar, se produzir, etc. Não? Eu acho que as pessoas confundem um pouco isso. Então, tem gente que realmente... E Deus vai olhar sempre o motivo, não o que a pessoa faz. Deus é o único que vai conseguir julgar isso corretamente. Você vai ver uma pessoa simploriamente vestida e não tem nada a ver que ela não seja orgulhosa. Simploriedade não é sinônimo de humildade. E estar bem vestido ou bem apresentado, e eu não acredito que Deus espera menos da gente, que a gente esteja dignamente aparentado, não para ostentar, não quer dizer que a gente seja soberbo por causa disso, né? E senão as empresas não contratariam algumas pessoas, né? Por algumas regras, padrões de postura e de apresentação que são básicas para você atender algumas necessidades. Das encrencas aí é quando você acaba se produzindo como você não é. Também. Quer dizer, você passa a imagem de que você é mais do que você é. E depois à noite tira o olho, tira tudo. Tirando todas as coisas. Toda a máscara. E aí é outra pessoa. É outra pessoa. Agora, lógico, se eu vai passar alguma coisa no cabelo, tal, para escurecer, alguma senhora que fica com o cabelo branco, essas coisas não entram tanto, mas você disse uma coisa importante. Às vezes a pessoa simples, aí eu não me visto assim porque eu sou simples. Aí já tem aí a soberba. A soberba no meio da simplicidade.
Tem orgulho de ser humilde. Né? Humilde, orgulho da minha humildade. Isso aí. É interessante. Realmente não é nenhum problema você cuidar da aparência. O problema é você querer usar isso para dizer que eu sou melhor que você. Suas considerações, pastor, finais aí. Tá? Não sei se você já conseguiu fechar o que é o seu pensamento. Tá. Não, eu queria só dar um destaque, acho que é muito importante, a gente citou aquela questão do pai, o filho. Sabe, às vezes a gente não presta atenção no futuro. Ou seja, de repente ali você está desenvolvendo alguém que no futuro vai assumir posições de liderança, como você mencionou, pastor Edson. Tem um aspecto individual, mas tem um aspecto coletivo. De repente essa pessoa está liderando um outro grupo de pessoas. E se ela carrega esses conceitos com ela, ela pode cometer atrocidades, ela pode fazer coisas horríveis, como a gente já viu na história. Então esse é um aspecto importante. Muito obrigado, pastor Jefferson. Pastor Ferraz. A gente tem que ficar de guarda levantada. Porque quem acha que não é soberbo, procura lá que tem um ditadorzinho dentro de você lá. Você vai achar, só procurar bem que acha, né? Então, levantar a guarda, ter senso crítico, olhar isso à luz da vida espiritual. Outros, né? talvez, não? Talvez a pessoa não esteja preparada para o que ela vai ouvir, mas se ela tiver coragem, perguntar para um amigo, escuta, qual a minha postura, me dá uma força aqui. E a gente mencionou, mas na história você tem N exemplos de pessoas, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, você pega um John Lennon, que se considerava acima de Jesus Cristo. Quer dizer, o fim dessas pessoas todas, a soberba ela tem um fim. Satanás vai ter um fim, a soberba dele. Então, fica atento, porque a vida e as coisas são muito mais do que a gente pensa, né? Muito obrigado, pastor Jefferson, pastor Ferraz, pelas suas colaborações, suas contribuições aqui a todos nós. Creio que você tenha gostado daquilo que apresentamos. E agora, no terceiro e último bloco do programa Fé para Hoje, o pastor Ronaldo vai abrir a palavra de Deus e vai apresentar um tema que certamente vai falar ao seu coração. Fé para Hoje é isto que nós queremos, que você tenha uma nova atitude. Voltamos já já. Forte abraço. Muito bem, estamos de volta. Esse é o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos falando sobre um tema bem legal hoje, sobre a soberba, o orgulho. Mas antes, eu quero oferecer para você de novo a nossa revista Princípios. Nesta revista você vai encontrar os temas da Bíblia organizados em grandes tópicos para você poder facilmente estudar a palavra de Deus. Recomendo para você, muita gente está pedindo, aí estão os nossos endereços, é só escrever para cá e você recebe gratuitamente a revista Princípios. Eu gosto muito dela porque ela é bem didática, sistematiza todos estes temas, até complicados da Bíblia, de uma maneira bem suave, bem tranquila. Estamos falando sobre a soberba, um dos pecados capitais. Capitais porque são cabeças, né? São pecados maiores e deles há muitos filhinhos, né? Cada um deles tem vários filhinhos. Estamos falando soberba hoje, vamos falar sobre os outros aí no decorrer do nosso programa nesta temporada. Tivemos aqui os convidados, foi muito legal a conversa que tivemos. Vamos nos aprofundar um pouquinho, vamos entender um pouquinho alguns aspectos da soberba. Bom, onde começou tudo isso? Para a gente ter uma ideia, a palavra de Deus nos responde essa pergunta lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, e esse capítulo todo fala um pouquinho sobre como começou o pecado. Começou no coração de um anjo, mas como Deus fez um anjo e ele pecou, é porque Deus fez seres, sempre ele fez seres com liberdade. Liberdade de expressão, liberdade para amá-lo ou não. É muito triste, ou seria muito triste, se Deus obrigasse os anjos ou também nos obrigasse a amá-lo. Então você tem que me amar aí. Dificilmente uma pessoa que casa obrigada, ela se sente feliz, vai amar profundamente o seu cônjuge. Então Deus fez anjos livres, nós já estudamos isso um tema passado, está aí esse tema na revista Princípios também para você discorrer melhor. Vamos abordar em outros programas esse tema também mais detalhadamente, mas hoje vamos ficar com isso. Um anjo que teve liberdade de seguir ou não a Deus, toma uma decisão de ser Deus, de se colocar no lugar de Deus. Há um autor, eu não me lembro exatamente quem é, eu mencionei aqui na nossa entrevista,
que disse que quando nós queremos ser iguais a Deus, nos tornamos um diabo. Isso é uma realidade. Aqui Lúcifer quis ser Deus. E olha só o que acontece, o que o texto bíblico nos apresenta. Verso 13, então, Ezequiel, mencionei, 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, aí menciona várias pedras preciosas, o ouro, fizeram engastes e ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Verso 14. Tu eras querubim, querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias ali onde te estabeleci, no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Um texto aqui pesado que fala justamente sobre este problema que aconteceu no coração de Lúcifer e que desencadeou toda essa questão de pecado. Quer dizer, a soberba, o orgulho, é o pecado principal. Eu quero ser igual a Deus. Isaías diz, eu vou subir nas mais altas nuvens, Isaías 14, vou subir nas mais altas nuvens e vou ser semelhante ao Altíssimo. Vou repetir, cada vez que um ser humano quer se parecer com Deus, no sentido de poder, de domínio, ele se torna um diabo. Essa é uma frase muito interessante para a gente pensar. Então, tudo aquilo que tem que ver com orgulho, tudo aquilo que tem que ver com egoísmo, vaidade, etc., nasceu no coração de Lúcifer e se chama pecado. A soberba é o pecado capital mais capital. Parece que todos os outros nascem dele. Parece que todos os outros são filhos do orgulho, da soberba. Bom, qual é o antídoto da soberba? Qual é o antídoto do orgulho? Lá em Mateus capítulo 5, nós encontramos as bem-aventuranças. E durante esta série, enquanto estivermos falando sobre os pecados capitais, você vai me ver muitas vezes repetindo o Sermão da Montanha. Porque parece que para cada pecado capital existe uma bem-aventurança, existe uma coisa linda que Deus escreveu e Deus falou e Jesus mencionou no Sermão do Monte. Bem, aqui a bem-aventurança, que vai ser a ajuda contra o orgulho, é a humildade. Bem-aventurados os humildes, verso 3, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes, humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, o reino do céu é o lugar mais importante, é o lugar onde Lúcifer esteve como anjo e perdeu essa oportunidade, se tornou como Satanás, não é? Como conhecemos hoje, diabo, Satanás, serpente e etc. Tantos nomes que a Bíblia aí nos dá a respeito dele. Mas a humildade, eu já tenho falado aqui sobre as bem-aventuranças porque são versos maravilhosos, tem que ver com a nossa vida. Humildade. Humildade é aquele que é pequeno de espírito, seria uma tradução literal do termo grego. Bem-aventurados ou felizes os humildes. Ser humilde é justamente seguir alguém que conhece o caminho, é seguir aquele que sabe. Então, ser humilde em relação a Deus é segui-lo, é deixá-lo dirigir a minha vida. Então, o que é o orgulhoso diante disso? É aquele que sai na frente e diz, Senhor, ó, me acompanhe. É aquele que ora assim, Senhor, eu gostaria de fazer a tua vontade, mas como eu gostaria de me casar com o Julinho, né? Esse é o meu coração está voltado para ele. Senhor, eu queria fazer muito a tua vontade, mas é essa casa que eu quero, é aquele emprego que eu quero isso. Eu quero, eu posso, eu faço. Isso tem que ver com orgulho. Quando você se entrega a Deus e entende que você precisa dele para dirigir sua vida, porque é ele quem conhece o caminho, então você pensa assim, eu tiro eu, não é? Ele quer, ele pode, ele faz. É uma substituição. E o texto mais bonito para isso, eu creio, na Bíblia, se encontra lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, fala de Jesus, e fala de Jesus de uma maneira extraordinária.
Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo consegue captar, né? O Paulo, que fez tanta coisa e disse assim, eu sou o menor de todos. Ele entendia um pouco sobre humildade e também sobre orgulho. Mas aqui no capítulo 2, verso 5 de Filipenses está assim, tende em vós, diz a palavra, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um convite que Paulo faz para que tenhamos o mesmo sentimento que Jesus teve. Ora, quem era Jesus? Jesus é Deus, ou era e é Deus. Jesus veio na condição de ser humano, sem perder a sua divindade. Esse é um aspecto também bastante delicado que a gente vai discorrer melhor um dia desses. Mas Jesus não perdeu esse aspecto divino, ele não é menor do que Deus, ele não é o menor da Trindade e ele veio viver entre nós. Então Paulo diz assim, tende o mesmo sentimento que você viu em Jesus aqui na terra. Olhe para Jesus e siga-o. Mas tudo era movimentado pelo que ele tinha na cabeça. Então, egoísmo está na nossa cabeça, no nosso coração, como você quiser. Mas o que está aqui dentro move o que está lá fora, o que está fora de mim. Aqui está o centro das minhas decisões. Então, tende o mesmo sentimento. E aí continua. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aqui na terra ele estava limitado por um corpo humano, que sentia frio, fome. Ele não fez uma teatralização, ele não foi um artista, um ator. Ele não veio aqui à terra para fazer uma encenação da salvação, sofrer para que você só soubesse, mas no fundo não estava sofrendo. Ele teve fome, ele sofreu, ele suou gotas de sangue. Isso é um sofrimento extremo. E aqui diz, ele era Deus, mas não julgou ser igual a Deus. E veja o verso seguinte, antes, verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quer ver que aspecto interessante aqui? Jesus se humilhou a si mesmo, se tornando obediente. Essa é a ideia de ser humilde. A ideia do humilde é essa. Eu me nego a mim mesmo e obedeço quem conhece o caminho. Eu sigo aquele que conhece o caminho. Essa é a ideia. O soberbo, o orgulhoso, é aquele que vai à frente do caminho. É o marido que não respeita a opinião da esposa. Ela vai pegar lá um chocolatinho, um docinho. Não, tira a mão daí. Não, faz mal. Parece que é pai, né? Complexo de Édipo. Então, domina. É a mulher que domina o marido. Não vai sair hoje. Vai ficar aqui, vai cuidar das crianças comigo. Você não pode jogar mais bola. Você também é o domínio, você não vai fazer mais nada. Então, marido e mulher têm que entrar num consenso do que cada um vai, onde vai, os limites e tudo mais. Mas quando um começa a ser a cabeça do outro, não serve. Quando um começa a ser, cabeça até eu mudo essa palavra, quando um começa a ser a consciência do outro, não funciona. As pessoas têm que ser elas mesmas. Você tem que dar liberdade para as pessoas serem aquilo que elas são. E ajudar essas pessoas a melhorarem. Se é o seu cônjuge, se é o seu filho, se é o seu pai, o amigo, o vizinho, companheiro de trabalho. Então aqui diz, Jesus se humilhou e obedeceu até a morte. Quer dizer, ele veio, se tornou humilde e obedeceu. No meio do caminho, essa obediência envolvia a morte. Tá bem, então eu vou morrer. Isso é uma obediência impressionante. Aqui Jesus está dando o tom e dizendo assim, quem ama, quem se entrega, vai se entregar até a morte. Você ama a sua esposa? Ama o seu marido? É até a morte. Um pai não é capaz de dar um rim para um filho que precisa? Claro. Que se ama, vai fazer isso. Infelizmente, há casos de pessoas que não fazem. Esse texto termina assim, pelo que Deus, verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então veja que coisa, se humilhou aqui para ser exaltado. Então, você não vai querer ser exaltado, então, para ser exaltado tem que me humilhar, então vou me humilhar para ser exaltado. Não. Isso vem como parte do pacote. Exaltou e lhe deu o nome que está acima de outro nome. E aqui vai, para que toda língua confesse sobre Jesus, etc e tal. Mas a mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés, olha a terra, você não vai entrar. Mas, Senhor, não vai entrar.
Moisés foi considerado um homem manso, né? Humilde. Não vai entrar. Morreu, ressuscitou e viu toda a história de Israel. Jesus se tornou humilde, obedeceu às regras da salvação, as regras do Pai, nesse caso Pai e Filho, nessa relação em que ele estava aqui, para a gente entender a salvação. Então, ele se tornou humilde, foi até a cruz, na obediência total, Deus o dirigiu, ele foi ressuscitado e vive e reina e está sobre nós. Esta é a experiência de quem segue a Jesus, o humilde. O marido humilde, a esposa humilde. Não é aquele calado, aquele que fica no cantinho, não. É aquele que deixa o Senhor dirigir a vida. Talvez você esteja precisando disso. Talvez você tenha tentado tantos caminhos e não descobriu ainda, está descobrindo hoje, que precisa seguir o Pai, o caminho de Deus. Ele conhece. No caso, Jesus conhece o caminho e já passou por aqui. Sabe o que é angústia, sabe o que é perder, sabe o que é ser criticado, sabe o que é ser perseguido. E eu gostaria muito de orar com você nesse momento, para que você pudesse abrir o coração e dizer para Deus: eu preciso da tua direção, para desfrutar desta humildade e chegar num lugar, no reino, viver o reino aqui e depois viver no reino eterno. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos abrir o nosso coração e receber esse fluxo tão importante para a nossa vida, que é a humildade. Receber a tua orientação, queremos seguir os teus passos, os teus caminhos, nos livrando do orgulho. Dá-nos esta certeza que podemos nos livrar do orgulho seguindo o caminho do Senhor Jesus. Em nome dele te agradecemos. Amém. Muito bem, estamos terminando mais um programa Fé para Hoje, o seu programa. Fé para Hoje, sua nova atitude. Tome uma atitude hoje. Espero você no nosso próximo encontro. Aqui estão os horários alternativos. Até lá, um abraço.